Uma boa noite para todas, para todos. Boa noite. É muito lindo voltar ao Unilab, em todos os sentidos. É muito bonito ver esse auditório mais uma vez. Hoje à tarde ele estava lotado, agora à noite ele está lotado. E sentir a energia de todas vocês, de todos e de todes, não é isso? Sentir essa energia aqui. Eu estava com saudade da Unilab, sabe? Eu tirei fotos de vocês para eu guardar no meu coração e mostrar para minha família, meus amigos na UFMG, porque quem nunca veio à Unilab, nunca viveu nessa universidade, nunca teve a oportunidade de ver a Unilab reunida, ou parte dela, né, porque ela é muito maior do que quem está aqui nesse auditório, não sabe o que significa essa experiência. Então, eu falava hoje à tarde, com todos os problemas que a gente tem, é uma universidade que está se estruturando, tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa, mas em comparação com o que era esse espaço, vocês já devem ter visto fotos desse espaço aqui, como ele era, como ele foi restaurado, como que os prédios estão sendo construídos, é muito avanço emancipatório para um projeto como esse. Né? Esse projeto que a universidade tem, essa missão que a universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira tem, é único no mundo. Não é só no Brasil, não. Não tem outro lugar no mundo que tenha um projeto como esse. Vocês já imaginaram o que é estudar e trabalhar numa instituição com essa proposta? Às vezes no dia a dia a gente não percebe, a gente tem sim que lutar, que reivindicar, que batalhar, que debater, mas nunca se esqueçam que essa universidade é um direito nosso. Ela foi construída como um direito nosso. E nós temos que cuidar muito daquilo que é o nosso direito, principalmente no momento de um neoconservadorismo, um neoliberalismo exacerbado, uma ascensão da extrema-direita, que muitos de nós e muitas de nós ainda estamos assustados, porque não imaginávamos que isso poderia vir com tanta pressa e com tanta violência. Cuidar da Unilab não é cuidar de alguma coisa que está fora de nós, é cuidar de nós, sabe? Então, esse momento aqui, ele é extremamente rico, significativo, e se por um acaso outros momentos como esses não estavam acontecendo, agora eles têm mais que acontecer. Porque é juntos e juntas que a gente vai ter força para retomar um dos temas dessa aula de hoje, que é a democracia. A nossa democracia está em risco, a nossa democracia está em perigo nesse momento no Brasil. E quando a democracia está em perigo, também está em perigo todas as outras instituições democráticas que nós lutamos tanto para construir. Muitas dessas lutas democráticas que hoje vocês, os jovens pesquisadores, pesquisadoras, as jovens e os jovens estudantes, hoje usufruem como um direito, muitas dessas lutas que resultaram nessas instituições democráticas foram construídas por pessoas que nem mais estão aqui entre nós, que já morreram, que já morreram coerentes com a sua luta, morreram coerentes com a sua luta democrática, não é isso? Então nós somos herdeiras e herdeiros de muitos outros e outras que vieram antes de nós, que construíram essa caminhada e que nós temos como herança essa história de luta e dignidade por direitos e principalmente mostrar que é possível que a diversidade racial, a diversidade étnica, as relações Brasil e continente africano, elas são possíveis, elas são produtoras de conhecimentos, elas são produtoras de vida e elas são emancipatórias. Isso aqui é emancipação. No momento em que há grupos que pregam o ódio, que pregam a animosidade, estarmos juntos aqui, debaixo de uma missão institucional de cooperação sul-sul, é de uma resistência democrática, talvez vocês não tenham a dimensão dela. Cada vida aqui faz parte dessa resistência democrática. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa noite, de ter passado aqui o dia todo, ter visto como que a universidade está. E eu estou muito agradecida a todas as instituições, organizações, grupos de estudos afro-brasileiros que se organizaram aqui
para que esse momento acontecesse, as instituições estudantis. Estou muito grata à editora Vozes, que possibilitou a minha vinda aqui também, e muito grata à professora Rosângela, que foi a pessoa que fez essa articulação e a mediação comigo, e aos professores e os professores que também participaram desse momento. Eu estava brincando com a professora Rosângela, cadê ela? Aqui. Estava brincando com a professora Rosângela, porque ela falou assim, não, é a jornada, não é a primeira. Aí à tarde a menina chegou, primeira jornada Nilma Lino Gomes. Aí agora à noite alguém chegou, primeira jornada Nilma Lino Gomes. Você agora acabou, viu? Vai ter que chamar a segunda jornada Nilma Lino Gomes. Batizou. Eu brinquei, agora vai ter que chamar a jornada Nilma Lino Gomes, não vai ter jeito. Tô brincando, mas eu gostei muito de saber desse nome, eu gostei demais. Bom, gente, o que eu queria compartilhar com vocês, então, nesse tema, que é a articulação entre a universidade, a democracia e o combate ao racismo. Eu pensei várias coisas, mas meu filho me disse para eu ir num caminho. É um caminho que eu quero conversar com vocês. Primeiro, que nós possamos compreender que todos os ataques que a democracia tem vivido no mundo hoje, e não é só no Brasil, não é isso? Nós temos ataques às democracias nas Américas, nós temos ataque às posturas e governos que se foram um pouco mais democráticos no continente europeu, nós temos ataques às lutas africanas para construir os seus estados democráticos. Esses ataques dessas forças conservadoras, forças neoliberais, forças capitalistas, forças fundamentalistas, as mais diversas, articuladas no mundo, articuladas com a grande mídia, articulado com o mercado, tudo isso que a gente tem vivido, eu acho que nós temos que compreender que é uma reação, uma contraofensiva a uma articulação de diversos países e diversos coletivos que lutam por emancipação, que lutam por democracia, que lutam contra ditaduras, que lutam contra racismo, contra sexismo, contra LGBTfobia, contra fundamentalismo religioso. Então, é uma reação, um contra-ataque, digamos assim, dessas forças conservadoras e de extrema-direita, etc., fundamentalistas, às fraturas e às fissuras, como diz a Catherine Walsh, que essas lutas democráticas e contra a hegemonia do capitalismo global, do racismo exacerbado, do patriarcado, instauraram nos mais diversos lugares do mundo. E olha, nós conseguimos fazer fissuras, trincas, rachaduras, porque nós não mudamos as estruturas de poder e de desigualdade. As estruturas de poder e de desigualdade, elas ainda imperam no mundo, mas articuladas das mais diversas formas, olha, em movimentos sociais, sindicatos, grupos de esquerda, grupos emancipatórios, partidos, etc., de um campo progressista, isso nas Américas, na América Latina, no mundo, nós conseguimos expor, digamos assim, o que é o neoliberalismo, o que é o fundamentalismo, o que é esse capitalismo mais do que selvagem que se instaurou no mundo, é capaz de fazer com as pessoas, com a vida das pessoas. É capaz de gerar pobreza, violência. E conseguimos um grau de uma leitura um pouco mais consciente, digamos assim, de setores da sociedade brasileira diante dessas desigualdades. Conseguimos, sim. Muitas vezes nós escutamos assim, o povo está alienado, as bases estão distantes da política, etc. Muito cuidado na hora que a gente fala isso, né? Muito cuidado. Muito cuidado com a gente, o que nós estamos chamando de bases, o que nós estamos chamando de distantes da política, o que nós estamos entendendo por política e principalmente por que determinadas ações políticas não têm interessado a determinados setores da população que principalmente são, digamos assim, destinatários das próprias políticas sociais. O que é que tem acontecido, né, no nosso país e em outros lugares do mundo? Então eu queria que vocês compreendessem isso, que há um conflito, uma tensão, uma disputa no mundo hoje
E o Brasil tem feito parte, faz parte dessa disputa de projetos, e que são projetos não só de governo, são projetos de Estado, são projetos de nação e são projetos de humanidade. Porque são projetos que fazem uma leitura restrita do que é a própria humanidade. E vão considerar que só determinados grupos são humanos e outros grupos são não humanos. Judith Butler fala isso, os neocoloniais falam isso, os pós-coloniais têm falado isso. E essa cisão entre o humano e o não humano, ela não é de agora, ela não é dos anos 90 para cá, ela é um projeto colonial. Então, esse projeto colonial que foi se consolidando ao longo dos séculos, nas Américas e no Brasil, né, ele foi se consolidando e tudo isso que a crítica decolonial chama de colonialidade, Quirrano, Grossfogel, que foi citado aqui, Castro Gomes, etc., essa colonialidade, é importante que a gente entenda que ela é mais do que um conceito. A colonialidade diz respeito à concretização de práticas de violência, de exclusão, de negação do outro, de negação da diferença, orientadas por uma determinada visão de mundo, orientadas por um imaginário, e um imaginário colonial, porque pensa que esse outro, principalmente o diferente ou a diferente de mim, não tem o direito de viver se não for sob a égide do meu poder de dominação. É isso que a gente tem vivido de forma muito exacerbada no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, pense que uma universidade como a Unilab, ela sai na contramão desse projeto, porque ela institui e ela obriga o campo do ensino superior no Brasil, em diálogo com o continente africano, é isso? Ela obriga ao reconhecimento justamente desses sujeitos que pertencem a esses coletivos diversos, historicamente tratados como desiguais e como inferiores. Ela obriga o campo do conhecimento, a ciência, a reconhecê-los como sujeitos, e sujeitos de conhecimento, e sujeitos de práticas e experiências que produzem conhecimento, e sujeitos de cultura, e sujeitos de políticas, e sujeitos corpóreos, e sujeitos com sexualidade, e sujeito com raça, com gênero, com nacionalidades e identidades diversas. A Unilab é isso. Por isso ela é um projeto emancipatório. Com todas as críticas que a gente possa ter, mas pense, eu estou na UFMG, eu sou professora da UFMG, eu voltei para lá, pense nas outras universidades que nós conhecemos, se alguma delas tem um projeto que de cara ele sai emancipatório como esse. Mas não basta apenas ter o projeto e a missão institucional escrita. O grande desafio é você colocar em prática isso tudo, né? E o grande desafio é que os sujeitos que participam da Unilab, como estudantes, como docentes, como técnicos administrativos, compreendam também a radicalidade dessa proposta, entenderam? E compreendam que, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil, essa radicalidade emancipatória da Unilab, ela tem que ser ainda mais radicalizada. Mas para isso, a gente tem que aprender a viver junto. A gente tem que aprender a trabalhar coletivamente. A gente tem que aprender a discutir mais, debater mais entre nós. E a gente tem que saber quem é de fato o nosso inimigo, o nosso adversário. E não brigar entre nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa energia está tão gasta entre nós mesmos, não é isso? Pelas nossas divergências que temos de compreensão do projeto, de concretização disso, mas estando todos no mesmo campo emancipatório, entendeu? Uma coisa é quando estamos estabelecendo a disputa com aquele que não está nesse campo e que quer o quê? Dar continuidade a um projeto colonial de conhecimento, de universidade, de sujeito, de humanidade.
A outra coisa é quando eu estou no campo emancipatório, que de partida quer manter essa emancipação, mas tem diferentes interpretações dessa emancipação. Olha essa emancipação a partir das suas experiências, as experiências são as mais diversas. Tem filiações teóricas as mais distintas, mas esse é o momento que nós vamos ter que saber nos articular mais, construir mais pontos comuns de semelhanças e de aproximações, e que não significa homogeneizar, significa ter sabedoria para construir a resistência. Imagina se os quilombolas e as quilombolas, no momento do contexto da escravidão, que tinha a chance de fazer uma fuga em massa de homens e mulheres de determinadas fazendas, começasse a brigar entre si se um sobe o morro, se outro desce o morro, se o conceito do morro está errado, se o outro conceito do morro que vale mais. Essa resistência tinha que ir para baixo. Então, nesse momento, a gente tem que trazer essa resistência quilombola, e tinha um quilombola na mesa que falou conosco, né? Essa resistência quilombola que faz com que os quilombos existam até hoje no Brasil, mesmo com tantas formas de tentativas de extermínio deles. Nós temos que trazer essa resistência quilombola, nós temos que trazer a ginga da capoeira, sabe? A ginga da capoeira, finge que vai, mas não vai. É isso? Finge que vai bater, mas não bate. Esquiva e dá um golpe certeiro. Nós temos que trazer isso para o campo da política. Nós temos que trazer isso para o campo da produção do conhecimento. Nós temos que trazer isso como forma de descolonização da universidade. Essa descolonização, ela tá aqui no Brasil também, tem uma produção nossa, já decolonial, que nós precisamos de reavivá-la no Brasil, colocando-a em debate com as outras produções decoloniais de outros países e de outros autores e autoras latino-americanos. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês é de que eu penso que no caso da questão racial, e aí eu estou falando bem explicitamente, no caso da questão racial negra no Brasil, porque existem especificidades das questões indígenas, das questões do campo, das questões das pessoas com deficiências, desse grande leque, digamos assim, que as pessoas vão chamar de diversidade. Mas no caso da questão racial, eu cada vez mais tenho compreendido, e é isso que eu coloquei no livro que hoje está sendo lançado, que nós temos um protagonista que tem educado e reeducado a sociedade brasileira em relação a essas questões. E esse protagonista é o movimento negro. O movimento negro não dos anos 70 e dos anos 80, mas o movimento negro do século 21. E esse movimento negro do século 21 é muito mais complexo, é muito mais multifacetado. Ele está disperso nas mais diversas áreas, na cultura, na política, no movimento negro acadêmico, nas mais diversas manifestações. Então, para eu compreender o que é esse movimento negro do século XXI, não basta apenas falar, olha, é um grupo que trabalha a dimensão da diáspora africana, é um grupo que trabalha a questão racial, a questão negra. Não basta. Tem que se saber, na minha perspectiva, se esse grupo, se esse coletivo tem como foco da sua luta o combate ao racismo. Porque você pode ser um grupo cultural, mas quer fazer a dimensão, a divulgação da cultura negra, mas não necessariamente saber que essa cultura chamada cultura negra foi tratada de forma negativa, pejorativa, estereotipada e tem sido tratada ao longo da sociedade brasileira em função do racismo que aqui existe. Mas quando você politiza essa dimensão cultural e fala essa dimensão cultural ela é antirracista, aí esse grupo que pode ser um grupo cultural, e eu estou entendendo ele como um movimento negro. E esse movimento negro é que olhou sempre a educação como um espaço possível de emancipação, desde que a educação fosse garantida como direito. Não era qualquer educação. Era a educação garantida como direito e o Estado brasileiro assumindo essa educação do Brasil de um modo geral e da população negra em específico como direito. Mas por que assumir como direito? Porque vocês estão da pedagogia, um grande grupo aqui, das ciências sociais e humanas, um outro grupo, vocês sabem que ao longo da história da educação do Brasil, essa escola que nós temos hoje, ela não foi pensada para toda a população brasileira, principalmente para a população negra brasileira, descendentes dos africanos escravizados.
Então, o que o movimento negro fez, que deu uma inflexão, um rompimento dentro do campo educacional, da política educacional, foi trazer a educação da população negra como um direito e explicitar para o Estado brasileiro que esse Estado brasileiro, na hora que ele fazia a sua política educacional, essa política educacional, ela era desigual. A oferta era desigual para o Brasil de modo geral, para as questões regionais que o Brasil tem aqui e sempre teve, mas principalmente para uma determinada parcela da população brasileira que não gozava do direito à educação. A mais básica possível. Quando ia ascendendo para os outros níveis e outros graus, nós chegamos em 2002, me parece, com a pesquisa do IPEA, com 1,1% de jovens negros nas universidades. Imagina o que era isso. No Brasil dos anos 2000. Então, se hoje entrou uma quantidade significativa de negros, negras, e juntamente com eles, estudantes de escola públicas, brancos, pobres, indígenas, quilombolas, isso mudou um quadro, mas está indo muito para mudar. Porque se tinha 1,1% de um determinado grupo étnico-racial, somando com 0, pouquinho dos indígenas, quanto será que teria desse outro grupo étnico-racial quando a gente pensa em relações raciais, que nós estamos pensando população negra e população branca, basicamente, quando a gente está pensando nessas relações raciais. Então, o movimento negro ele faz uma inflexão na política brasileira de denunciar para a sociedade, dentro e fora do Brasil, de que havia o que hoje nós chamamos de racismo institucional, que imperava nas estruturas das instituições democráticas no Brasil, e uma delas era a escola. E que toda a luta que nós fazíamos por democracia, nos anos 60, na luta contra a ditadura, Paulo Freire, etc., etc., se não pautassem também a questão racial, seriam sempre lutas que não atingiriam o cerne de uma das dimensões mais desiguais que o Brasil vivia, que era a desigualdade racial, fruto da existência do racismo. Então, quando o movimento negro percebe isso, e é isso o movimento negro, desde as organizações, associações, até o que a gente vai chamar de movimento negro contemporâneo, que o MNU é um grande exemplo desse movimento negro contemporâneo, final dos anos 70, juntamente com o quê? Com as outras lutas democráticas contra a ditadura militar, etc. Quando esse movimento vai crescendo, ele participa do processo de redemocratização da sociedade, esse movimento luta por uma democracia de fato. Uma democracia que seja uma democracia de raça, classe e gênero, digamos assim. Mas nem sempre, no próprio campo emancipatório, essa discussão era aceita. Então a gente chega nos anos 80, nós chegamos nos 100 anos da abolição, nós chegamos com a Constituição Federal, realizamos a Assembleia Nacional Constituinte. Quando vai chegando lá para os anos 90, realizamos uma marcha em 95, a Marcha Zumbi dos Palmares, denunciamos, cobramos do presidente da República da época, tivemos um documento da marcha, etc., etc. Vai passando o neoliberalismo, acirrando, a sociedade brasileira com crises econômicas, etc., e o movimento negro ali, falando, olha, existe racismo, olha, a população negra não participa dos direitos à saúde, dos direitos à educação, do direito à moradia, quem são os pobres do Brasil, quem é a maioria dos pobres do Brasil, essa denúncia, esse farol, esse alerta. Aí chega um momento, no final dos anos 90, que o movimento negro fala assim, chega, cansamos. Como é que o negócio da blusa da menina? Como é que é? Estou exausta, porém plena. Assim. Ela tem uma blusa aqui maravilhosa. Então o movimento fala, estou exausto dessa história, porém pleno, né? E aí o que esse movimento faz? Ele fala o seguinte, olha, já que não está dando na onda da discussão da universal, democracia para todos, saúde para todos, educação para todos, nós agora vamos falar o seguinte, Estado brasileiro, você tem obrigação, dever de construir políticas específicas. Se as políticas para todos não nos cabem, políticas específicas terão que ser construídas para quê? Para que o Estado brasileiro, que lutava para si, nós lutávamos e havia grupos que lutavam para tentar democratizar esse Estado brasileiro e essa democracia que vivemos e que está em risco, para que esse Estado reconhecesse que também a questão da raça
era estrutural e estruturante das desigualdades e iniquidades que existiam no Brasil. E é nesse momento que o movimento negro começa a construir a discussão das ações afirmativas. Começa a construir o debate das ações afirmativas, inspirado nas experiências norte-americanas, porém, à luz da sociedade brasileira. Porque muitas vezes as pessoas criticam e falam, isso é uma cópia dos Estados Unidos, etc, etc. Uma coisa é você ter uma inspiração em outras experiências, em contextos que têm semelhanças com o contexto que você vive e tem também diferenças, e se inspirar e fazer uma releitura, uma ressignificação para a sua realidade. Pois foi isso que o movimento negro fez. E aí surge, em 2001, Durban, na África do Sul. O movimento negro vai junto com outros movimentos sociais, tem pré-conferências, etc. Nós temos uma mudança de conjuntura política no Brasil, quando um governo mais à esquerda chega ao poder, comprometido com as lutas sociais, com os movimentos sociais e, dentre eles, o movimento negro. E aí, na esfera do Estado brasileiro, nós começamos a ter pela primeira vez políticas de igualdade racial. Suficientes? Não, claro que não. Mas essas políticas foram a primeira vez que o Brasil garantiu, por lei, institucionalizou direitos para a população negra, reconhecendo o gap que o racismo traz na vida das pessoas. E, nesse contexto de luta por uma democracia, de luta por uma igualdade, por uma equidade, de luta pelo que hoje nós chamamos de justiça social, lemos, discutimos as políticas de reconhecimento, tudo isso, os movimentos sociais e o movimento negro, ele fazia na sensibilidade da leitura política, ele fazia no intercâmbio que já era conhecido com outros intelectuais negros e negras, inclusive africanos e africanas, e eu brinco com o pessoal que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp naquela época, e a gente conseguia se comunicar, e conseguia construir pautas. Então, o movimento, ele olha para uma instituição pública que deveria ser democrática, na qual a lacuna da não presença de negros e negras, ela impactava a vida e a garantia de mais direitos ainda para a população negra, porque os colocaria na sociedade num outro patamar no campo do conhecimento e da política, a universidade pública. Então, formula-se toda uma discussão e um debate de que não haveria democracia no Brasil se não tivesse igualdade racial. E de que não haveria igualdade racial se não houvesse democracia. E essa democracia que expande para os mais diversos setores, um deles, a universidade pública, foi um foco importante. Por quê? Porque é um espaço que se formam lideranças acadêmicas, políticas, artísticas, não é isso? Profissionais, técnicos. É um espaço que você forma, e principalmente no Brasil, a nossa universidade ela tem um caráter muito profissionalizante, se é que eu posso dizer assim, que nos manda muito mais para esse mercado de trabalho do que necessariamente para uma pós-graduação, para uma carreira acadêmica. São pouquíssimos que vão. As pessoas vão para um dito mercado. E existem setores do mercado que antes era muito mais visível a não presença de negros e negras do que hoje, e existem outros setores do mercado de trabalho que não existe a presença negra significativa até hoje. Inclusive com salários diferenciados para mulheres negras e mulheres brancas, homens negros e homens brancos, etc. Então, quando o movimento negro participa com os outros movimentos sociais pela democratização da sociedade, e dentro da democratização da sociedade, a democratização da educação básica, a universalização da educação básica, que a gente pudesse fazer mais que os 4, hoje 5 anos iniciais, mas completasse o ensino fundamental e completasse o ensino médio, junto com as outras lutas democráticas pela universalização da educação, lá estava o movimento negro, lá estava o povo negro. Então, quando amplia, democratiza, os jovens começam a concluir o ensino médio, mesmo que ele ainda não esteja devidamente universalizado, começam a chegar quadros, sujeitos com potencial, com competência para disputar espaços na universidade. E aí, esse movimento começa a fazer todo um trabalho, e faz até hoje
E é importante que vocês nos ajudem a fazer esse trabalho, que é de explicitar para a juventude que está no ensino médio, negra, e que sai do ensino médio, hoje, Enem, na nossa época era tudo muito diferente, era vestibular, tá. Esse movimento começa das mais diversas formas, e aí nessa dimensão desse movimento negro do século XXI, explicitar que essa universidade, que esse espaço chamado universidade também era deles. E a gente faz uma inflexão na política educacional, porque na política educacional, na LDB, a universidade não é colocada como um direito. E fomos nós que politizamos esse lugar da universidade, falamos, a universidade é lugar do povo preto, não é isso? A universidade é direito do povo preto. Esse é um discurso político que nós construímos e que tensionamos a própria política educacional. E esse olhar sobre a universidade não é porque a gente considera a universidade a maior maravilha do mundo. É primeiro porque ela é um direito. A educação é um direito. A especialização nas mais diversas áreas do conhecimento é um direito. E esse direito vai garantir que cidadãs e cidadãos possam estar na sociedade disputando lugar no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, etc., com toda a sua trajetória racial, com a sua corporeidade, com os seus saberes, com os seus conhecimentos, e isso tensiona o racismo. Se eu fico falando sobre o racismo e não coloco esses sujeitos que o racismo tenta subjugar nos espaços de direito, de decisão, de poder, de visibilidade, artístico, cultural, de produção do conhecimento, o racismo fica quietinho no lugar dele. O que desconforta, incomoda e tira do lugar racismo e racistas? Os sujeitos considerados não humanos, inferiores, lá, junto com, estudando na mesma sala de aula, discutindo com os professores e as professoras, mas também tem esse autor e essa autora aqui. Professora, a senhora conhece esse autor, essa autora aqui? Ah, tá, mas a senhora só vai dar essa discussão, ou o senhor só vai dar essa discussão sobre a história da Europa? O que sabe sobre o continente africano, etc. Estudantes dos países africanos de língua portuguesa que viram e falam, não, mas essa aí não é a visão da Guiné-Bissau, não é assim não, a história da Guiné-Bissau passa por um outro lugar, assim. É ou não é? O sujeito lá impacta, desconforta, tensiona, mas seria essa uma educação democrática que deveríamos ter em todo o nosso país, com as mais diversas formas dessa diversidade. Aqui nós estamos falando do caso da questão racial, mas nós temos também povos indígenas com culturas maravilhosas, população ribeirinha com culturas maravilhosas, povos da floresta com cultura maravilhosa. Onde estão as jovens e os jovens desses povos? Que puderam concluir o ensino médio, que ainda em alguns lugares nem o ensino médio se conclui. Então eu quero que vocês entendam que a relação entre universidade, democracia e combate ao racismo, ela passa por essa e por outras complexidades. E se aqui no Brasil hoje é possível a gente falar dessa relação entre a universidade, a democracia e o combate ao racismo, é porque a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e essa universidade brasileira foi educada e reeducado pelo movimento negro e uma série de outras organizações negras sobre o que é o racismo e como o racismo ele é prejudicial para todos nós, brancos, negros, indígenas, mestiços, etc. Como eu falava hoje à tarde, o racismo nos deseduca a todos e todas. O racismo nos emburrece, se é que eu posso dizer isso, a todos e todas, porque ele tolhe a nossa visão de enxergar a beleza da diferença e o trunfo de um país tão diverso e tão diferente, que poderia trabalhar com essa diversidade e essa diferença para romper com estruturas arcaicas do poder e construir, de fato, uma democracia que seja com representatividade e com representação da diversidade que é o nosso país. A nossa democracia ainda não é representativa e nem tem a representação da diversidade do nosso país. Não temos em todos os setores ainda. E estávamos lutando e caminhando. E estamos no momento em que forças que não concordam com essa perspectiva, hoje, ocupam espaços de poder
e tentam das mais diversas formas tolher aquilo que já foi avanço democrático e que causou essas fraturas nessa estrutura colonial, nessa colonialidade. E aí eu cito o professor Kabengele Munanga. Ele fala o seguinte, vocês já devem ter lido isso: o racismo é um crime perfeito. É um crime perfeito porque, ao mesmo tempo que temos uma sociedade extremamente racista, as pessoas dizem que não são racistas, até hoje. Ou seja, é uma sociedade de racistas sem racismo. E mais, Kabengele, ele faz essa crítica, mas depois ele vira e fala sobre esse país democrático que, olha a contradição, luta para ser democrático, pelo menos é isso que nós lutamos, eu entendo que as pessoas que estão aqui lutam por isso, e ao mesmo tempo mantém dentro de si e convive com essa democracia uma série de mazelas. O próprio capitalismo, não é isso? Que não rima com democracia. Imagina, você tem ali a propriedade privada, donos dos meios de produção, que é o tipo de meios de produção já são outros, inclusive, não são daquela forma. Racismo, patriarcado e tal. Essa é uma democracia tensionada, digamos assim. O Brasil tem uma democracia, vive uma democracia tensionada. E o Cabé fala o seguinte: um país democrático, no meu ponto de vista, é um país que reflete a sua diversidade onde? Na estrutura de poder. E é isso aí. A gente está falando de relações de poder. E a gente está falando de uma sociedade que, durante muito tempo e ainda hoje, privilégios são lidos por determinados grupos como direito deles. Direito não é meus, direito tem que ser de todos. Direito tem que ser distribuído, redistribuído, reconhecido. Direito tem que vir junto com justiça social, com justiça redistributiva. Direitos têm que vir junto com justiça cognitiva. No caso da universidade, a nossa universidade será mais democrática quando nós conseguimos que ela faça justiça cognitiva. Quando os diferentes conhecimentos, experiências que circulam aqui dentro, junto com a ciência, junto com o conhecimento científico, rivalizando com esse conhecimento científico, tensionando com esse conhecimento científico, forem reconhecidos como conhecimentos. E, como eu dizia hoje à tarde, os sujeitos que produzem esse conhecimento sejam reconhecidas e reconhecidos como sujeitos, produtores e construtores de conhecimentos. Inclusive, sujeitos coletivos, como atores políticos, como o próprio movimento negro é. E aí, qual que é esse impacto que o movimento tem trazido para essa sociedade, para essa universidade e para essa democracia? Um processo que eu chamo de produção de conhecimentos e de saberes. E que eu quero destacar 3. Identitários, políticos, estético-corpóreos. Esses são os que eu trabalho no livro. E seria muito interessante se vocês construíssem outros saberes e outros conhecimentos também, que algumas outras pessoas têm feito. E eu não quero dar dicas para vocês de quais são esses saberes e esses conhecimentos, mas eu quero ver se vocês conseguem enxergá-los e compreendê-los nas imagens que eu quero projetar aqui. E essas imagens, elas dizem respeito de quando o movimento negro reeduca a própria educação. E eu quero passar para vocês, e tem jeito de apagar aqui para ficar mais visível? Tem jeito de apagar? Ou vocês veem? Todo mundo vem bem, né? Então vamos lá. Se for apagar, desliga. Alguém que está saindo aí, podia apagar a luz aí por aí? Desliga a luz e deixa, a pessoa tem que saber. Mas quem está aí atrás consegue ver? Espera aí que eu sou cega, deixa eu pôr os óculos. De longe eu não enxergo. Aí, tem alguém lá ajudando. Cuidado aí, não levar choque. Tem refletor pau. Nem não. Refletor pau. Vai lá, mulher. Vou ficar de pé agora. Ai, gente, estou a senhora, né? Já estou gemendo para levantar. Ó, não filma isso não. Tá filmando?
Deixa eu ficar aqui nesse cantinho para ele poder me ver. Muitos de vocês já estudaram sobre a imprensa negra. Aqui na Unilab eu não preciso de me delongar sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, duas coisas. Primeiro, 1915, a primeira data que está lá, 1963, a última data. Essa é a chamada imprensa negra, principalmente paulista, mas vários pesquisadores e pesquisadoras têm levantado a ideia de que também existiu imprensa negra em muitos outros lugares do Brasil. E isso está para ser descoberto. Por quem? Por quem? Vocês. Jovens pesquisadoras e pesquisadores que podem ter como tema das suas pesquisas fazer um levantamento da imprensa negra que acontece nos outros estados, no estado onde você vive, na cidade onde você mora. Isso muitas vezes está em arquivo, esses arquivos muitas vezes estão com pessoas, não estão organizados num arquivo como instituição. E esse é você retirar de um lugar de ausência, como diz o Boaventura, conhecimentos que foram ativamente produzidos como não existentes. Entende? Porque fica parecendo que não existiu, ou só existiu em São Paulo. Mas essa produção de uma não existência, ela é intencional no contexto das relações de poder que nós vivemos. Coloniais, patriarcais, racistas, etc, etc. E outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando nós estudamos a imprensa negra, principalmente, quando nós temos contato com os jornais, e aí tem uma série de histórias de todos eles, as tensões, os desentendimentos, a questão da frente negra, é uma história linda, maravilhosa, que se eu fosse dar aula para vocês, assim, eu dava uma aula só, duas aulas sobre a imprensa negra. Mas aqui eu quero que vocês visualizem, né, alguns exemplos do que foi essa imprensa negra, que muitos desses materiais, vários deles estão na internet, que podem ser trabalhados como pesquisa. E isso aqui, gente, rompe com uma ideia que o racismo emplacou na sociedade brasileira, inclusive para as próprias pessoas negras, que diz respeito também a esse processo da colonialidade, que é a baixa intelectualidade de negros e negras. Que isso, em 1915, não tinha assim a população alfabetizada, a população negra não estava alfabetizada. Mas como é que essas pessoas produziam, escreviam, trocavam entre si? Como é que isso acontecia? Como é que essas formas de conhecimento e de registro desse conhecimento escrito, ela acontecia? Então, quando você está na educação básica, por exemplo, trabalhando com uma juventude, e que você leva essa discussão, muitos daqueles jovens que vivem com uma autoestima baixa e que o racismo fica na cabeça, tem baixa intelectualidade, não consegue escrever um texto, não é assim? Você precisa ir lá na educação básica? Quando está fazendo TCC, professor, eu não consigo escrever esse texto. Não é assim? Consegue sim. Consegue sim, porque todos e todas aqui temos condições para fazer isso. Então, muitas vezes, esse não consegue entender, não consegue saber, não consegue conceituar, isso não é uma forcinha do mal que está falando, igual a propaganda que tem lá, que fica uma mulherzinha falando na cabeça da outra. Isso é colonialidade. É aí que ela se efetiva. Isso é efeitos do racismo na vida da gente. E aí, eu quero passar para a gente pensar a própria Frente Negra Brasileira. Mas não é só falar sobre a Frente Negra Brasileira. Tem muita coisa escrita sobre ela. O que eu quero que vocês percebam é a produção de conhecimentos que gira em torno da própria experiência da Frente Negra Brasileira. A produção do conhecimento não só no jornal que se produzia, mas naquela São Paulo da época e com expansão nacional, porque o desejo da frente é que ela fosse nacional, então ela também tinha polos em outros lugares. Uma forma de repensar o lugar dos negros e negras na sociedade brasileira da época. Já que ela era uma frente, ela tinha posições conservadoras, posições mais progressistas, tensões entre os integrantes da Frente Negra Brasileira. Então, desconsiderar essa ideia que todo mundo é santo na luta racial. Há tensões, há divergências, há disputas também. Agora, havia um objetivo aqui, mais de integrar
do que necessariamente de sair tensionando, como foi o MNU, por exemplo, na década de final de 70, porque nós temos um contexto de época que é 31 a 37. A frente se torna partido, mas tão logo o Estado Novo é implementado e todos os outros partidos são dissolvidos, então você tem um Estado autoritário no Brasil. E aí eu quero que vocês visualizem o impacto da presença da Frente Negra Brasileira. Muitas vezes a gente fala, era um grupinho de 5 pessoas reunidas, 10 pessoas. Olhem para essa foto. Imagina o Brasil da década de 30. Se a Unilab, com esse auditório, causa impacto em pessoas que não concordam com esse projeto, né, que chegam ali na porta e falam, uau, imagina o que era o Brasil da década de 30 com essa organização. Quais conhecimentos ali pululam dessa organização? E aí, você tem as mulheres da Frente Negra, nós mulheres negras sempre na luta, né? Na resistência, as rosas negras. Quais pesquisas e quantas existem sobre as rosas negras? Quase nenhuma. Dá para ser pesquisado, gente. Trabalho de arquivo, trabalho de garimpagem, de pensar uma produção de conhecimento de raça e gênero na década de 30 no contexto da Frente Negra Brasileira. Vamos lá? E aí a gente tem o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, todo mundo também que estuda relações raciais sabe sobre o TEM, etc, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção? No conjunto de saberes estéticos, corpóreos, artísticos, que o TEM coloca para a sociedade brasileira, impacta o campo artístico da sociedade brasileira, impacta a intelectualidade brasileira, quando o TEM coloca corpos negros em cena. E esses corpos negros insurgentes, irreverentes. E esses corpos negros que antes eram fantasiados no blackface, e que foi o que fez Abdias do Nascimento se indignar quando ele sai do Brasil e vê a peça Imperador O'Neill sendo encenada com blackface. E ele volta e fala, não, nós vamos mudar isso aqui. Junto com outros e outras, ele vai e constrói o TEM. E o TEM, só para vocês terem uma ideia da vida, da dinâmica, tem vida aí, né? Muitas vezes fala, como é que era isso? Ficava todo mundo assim, sentadinho, fazendo política. Tem vida, tinha dinamismo, tinha conhecimento sendo produzido. E nós, gente, somos frutos disso aqui. E, para quem vem dos países africanos, nossa existência aqui e resistência aqui é fruto do lugar de onde vocês vêm e que deixou um legado para nós também. Então, quando volta aqui para o Brasil, com o Unilab, quando se forma com a produção do conhecimento, tem um link ancestral aí que a gente muitas vezes não percebe, esse link ancestral. E aí, caminhando, de novo o jornal. O TEM alfabetizava, tinha escola para jovens e adultos, traduzia peças, fazia uma discussão com a intelectualidade branca da época e produzia o jornal com o nome o quê? Quilombo. Eu não preciso nem dizer para vocês a história de resistência que está aí por trás e que tipo de conhecimento para a época estava sendo produzido. E aí, vamos lá, mais uma coisa do TEM. E aí a gente vai dar um pulo para pensar esse movimento mais contemporâneo. Em 78, com a formação do que hoje se transformou o MNU, no ato nas escadarias do Teatro Municipal, de reivindicação de um lugar das pessoas negras na política brasileira, em função de uma série de eventos racistas que aconteceram naquele momento no Brasil. O que é importante pensar que a gente estava em 78. 78 era ditadura militar no Brasil. Muitas vezes, quando nós estudamos os movimentos contra a ditadura militar, onde estava a população negra? Onde estava o movimento negro? Junto com as lutas contra a ditadura. Será que os negros estavam todos passivos, passivas? Não, estavam lutando também, se organizando também. Mas e a pergunta, por que a invisibilidade histórica dessa participação? Ativamente produzida. Lembra que eu falava com vocês? E aí, só para mostrar para vocês também que outras ações do movimento negro
Aí a gente tem um movimento negro que atua dentro da Igreja Católica e fazia toda uma discussão com esse lugar de dominação da Igreja Católica, que eram os agentes de pastorais negros e que muitas vezes tensionava e rivalizava com os movimentos, não é isso? De base mais política e política partidária. A luta antirracista estava lá colocada, mas tinham filiações políticas e ideológicas diferentes. Isso que acontece em vários movimentos sociais e não só no movimento negro. E aí, cadê o Ivan? O Ivan já foi embora. Eu trouxe também uma dimensão mais contemporânea, que é o Núcleo de Estudos Negros, que o professor Ivan Lima participou, e que mostra essa organização e interferência do movimento negro na educação. Então, aqui a gente já tem um acúmulo de saberes organizados e começa um movimento, então, a ir para outras esferas, que não uma política sindical, uma política partidária, para pensar também uma política educacional. E o NEM, ele é um dos exemplos desses núcleos. E aí esse movimento também se organiza no plano cultural e artístico. E aí nós temos a presença dos blocos, e principalmente do bloco Ileaê, que já surge numa contraposição ao racismo em Salvador, explicitando para aquelas pessoas que achavam que tudo na Bahia era bonito, que a Bahia é cheia de negros, Salvador é cheia de negros, de que existe muito racismo na Bahia e que a população negra sofre racismo acentuado no Brasil e que, naquele momento, quando o carnaval, os blocos começam a surgir, negros e negras não brincavam no carnaval de Salvador, mas eles ficavam fazendo o cordão, não é isso? Que protegia as pessoas brancas, e ainda hoje nós vemos isso em Salvador, quem já passou o carnaval em Salvador sabe disso, protegendo as pessoas brancas que estavam dentro dos blocos, dentro dos cordões, e Ileaê surge para revolucionar com isso. Mas tem uma coisa muito bonita no Ileaê, porque o objetivo político dele de marcar uma presença traz também um processo educativo. Cada panuelo do Ileaê tem uma representação iconográfica, que tem uma história que é contada, que aparece nas letras da música, que aparece nas vestimentas, e o Ileaê, inclusive, teve um grande projeto educacional, coordenado pela Lurdinha Siqueira, que trabalhava com as escolas da Bahia, públicas da Bahia, antes da Lei 10.639 ser implementada. E aí, eu vou passar mais rápido. Aqui eu estou mostrando para vocês uma produção epistemológica e política do movimento negro. Muitos desses materiais, gente, estão com as pessoas. E as pessoas estão morrendo, porque estão ficando mais velhas. E elas estão indo embora com essa memória. Às vezes a família não valoriza aquele material, joga fora, descarta. Então eu acho que para a Unilab, para a nossa ação pesquisadora, resgatar esses materiais, resgatar essas histórias dessa produção epistemológica que constituiu a luta racial no Brasil, é uma tarefa extremamente importante. É um bom projeto de pesquisa, não é isso? Para os professores, as professoras e para os estudantes também. E aqui eu quero mostrar para vocês imagens de negros e negras em cena no Brasil. A Unilab é fruto disso aqui. A Unilab é fruto dessas lutas, que muitas vezes nós não participamos dela. A Unilab é fruto de uma politização do Dia Nacional da Consciência Negra, em contraposição à ideia do 13 de maio, como assinatura da Lei Áurea, e a Princesa Isabel, e a abolição da escravatura, etc. Eu me lembro quando professora, que brigava muito com as minhas colegas, porque era um momento que os meninos negros todos eram catados dentro das salas para fazer as encenações. Ah, tem aqui os meninos negros e tal. E aí, né, Vera? Os meninos sem camisa, uma calça aqui com elástico, jogando capoeira, assim. E aí pegava a menina branca da escola, de preferência uma menina loura, que tinha feito primeira comunhão, tinha aquele vestido comprido, não sei se hoje ainda tem primeira comunhão, não sei mais essas coisas. E aí essa menininha era a Princesa Isabel, com uma canetinha, e aí os meninos ficavam lá jogando capoeira, e aí falava assim, está liberta, está assinada a abolição do Brasil. Aí os meninos, pensa o que é isso. Pensa. Isso não precisa ir muito longe para vocês encontrarem ainda em escolas da educação básica atividades como essa. Os professores falam assim, estamos implementando a Lei 10.639 de 2003. E aí o PIBID vai entrar aí, a residência pedagógica vai entrar aí,
O curso de pedagogia vai entrar nesse campo, reeducando, né? Ressignificando e formando essas professoras e esses professores. E aí, aqui nós temos um grande momento no Brasil, 95, Marcha Zumbi dos Palmares, que eu falei com vocês no início. E eu sempre falo assim, sempre, se vocês olharem debaixo daquela bandeirinha do PT, vocês vão me ver lá assim, porque eu estava lá na marcha. E esse momento foi icônico no Brasil, porque era também um momento que Zumbi era colocado no Brasil para a sociedade brasileira, não só para negros e negras, como um símbolo de resistência. E esses 300 anos do Zumbi, com a entrada do movimento negro no Congresso, a primeira vez que a gente sentou naquelas cadeiras, nem sabia que depois ia ser ministro, um dia ia ficar lá discutindo aquelas coisas. Nós sentamos na... Sabe o que é isso, gente? Sentar naquele espaço que é considerado o espaço do poder, não é isso, Matilde? E pensar assim, por que esse espaço não pode ser meu também? É isso. É essa projeção que a gente tem que fazer por uma emancipação dos saberes, uma emancipação das pessoas. E aí, não poderia deixar a luta dos povos quilombolas, não quero me alongar, e há toda uma discussão sobre as cotas que envolveu a juventude e principalmente, algo que eu sempre falo, o movimento negro, quando ele faz o seu trabalho de democratização da sociedade, de impactar a universidade, de combater o racismo, como o racismo está na estrutura da sociedade e a raça é estrutural e estruturante, ele irradia para muitos outros segmentos em situação de opressão, que também realizam lutas emancipatórias que não são só a luta racial. Então, quando o movimento negro faz a discussão sobre as cotas, amplia para quê? Estudantes pobres, não é isso? Estudantes de escola pública, vem e cola na discussão das cotas raciais. Nós tínhamos, à época, o movimento sem universidade, vieram também para o debate, todo mundo vai para o Congresso Nacional, e o resultado é a Lei 2.711, que não saiu uma lei só de cotas raciais, é uma lei de cotas socio-raciais, porque as cotas da Lei 2.711, ela é, como diz o Zé Jorge Carvalho, uma subcota, porque também ela pega renda, ela pega escola pública, etc. Outros segmentos também discriminados, em situação de desigualdade, que vão junto com a luta racial e se emancipam. E aí, a gente tem o que é chamado hoje de movimento negro acadêmico, e o Alex Hatz constrói essa definição, esse conceito, e que muitos de vocês têm participado, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Lourenço já organizou dossiê na revista da BPM, e os congressos brasileiros de pesquisadores negros. E aí, gente, eu não poderia deixar de chamar a atenção dessa corporeidade outra, desse orgulho crespo e da presença da juventude negra, principalmente das mulheres jovens negras, numa ressignificação do corpo do cabelo crespo, que também vai para os homens negros. Eventos como a Crespa Geral, Orgulho Crespo, começam a pipocar na sociedade e é uma outra leitura desse cabelo. É uma outra leitura desse ícone identitário, que é o cabelo crespo, e que o problema não está no cabelo, está no significado que ele atinge, que é construído sobre ele numa sociedade racista. O cabelo não tem nada a ver com essa história. O problema é como ele é significado no contexto das relações raciais. E aí é como se isso colasse no objeto, digamos assim, cabelo. Mas é muito mais do que isso. É uma estrutura de poder e de dominação. E a Marcha das Mulheres Negras, que foi um outro momento de inflexão na sociedade brasileira, um momento que a gente passava por um golpe, lembram-se? Se alguém aqui foi à marcha, não sei se foram à marcha, a Marcha das Mulheres Negras ela é considerada um momento também de inflexão, e essa marcha, aí estou eu, gente, claro que eu tinha que fazer minha propaganda, eu de ministra, lá no carro de som, e aí a marcha trouxe para nós uma outra dimensão, que é a dimensão do bem viver, quando nós nos articulamos com as mulheres indígenas. E não podia deixar de falar do candomblé, de toda a experiência das religiões de matriz africana. Eu estou dando um exemplo com o candomblé, que são muitas outras, e do que significa religião e saberes de resistência, assim como da juventude negra, e o que essa juventude negra tem reeducado a sociedade, o Estado, a arte, a escola, a universidade.
e tem construído uma outra série de saberes. E a denúncia. Quando nós falamos de juventude negra, nós temos a denúncia do genocídio. E quem ressignificou a mortalidade, o extermínio da juventude negra como genocídio foram os próprios jovens negros e negras, porque o campo das relações internacionais não aceita a ideia do genocídio para se falar do que acontece com os jovens negros no nosso país. E mais, essa juventude negra, olha que interessante, lendo ou não lendo, tendo essa dimensão de uma herança intelectual e política, ela redimensiona o que Abdias do Nascimento falava lá atrás do genocídio do povo negro brasileiro, genocídio do negro brasileiro, e traz para pensar no século XXI o que está acontecendo com a nossa juventude negra. Gente, é ou não é produção de conhecimento da mais alta qualidade, que é produzida e que vem para a universidade com os corpos que vêm para cá, com o intelecto que vem para cá, com a emoção que vem para cá, com o corpo que vem, com o cabelo que vem, com as cores que vem, com o cheiro que vem, com o sujeito que chega. Por isso, a ideia da universidade como um espaço também como direito, ela foi defendida e é defendida por várias organizações do movimento negro e as ações afirmativas, como forma de entrada. E eu não podia deixar de falar para vocês desses saberes da capoeira e desse saber da ginga e, como diz Alan da Rosa, da pedagoginga. Essa pedagoginga, ela é uma arte e ao mesmo tempo é uma forma de conhecer e que tem muito para nos ensinar e nos expressar e que é construída no seio dessa matriz cultural, matriz corpórea, que é a questão da capoeira. E a dança afro-brasileira, e que é essa dimensão de uma outra relação com a corporeidade, de uma outra relação com o corpo e, inclusive, com o mundo da dança, trazendo esse corpo negro insurgente para esse espaço. Então, gente, fechando, eu não preciso dizer para vocês que aqui, quando eu passei os slides, vocês compreenderam a presença dos saberes identitários, perceberam? Dos saberes políticos, perceberam? Dos saberes estético-corpóreos. Esses saberes são formas de conhecimento, são formas de conhecer. Esses saberes estão aqui, na Unilab. Então, construir uma pedagogia afrocentrada, decolonial, negra, afro-brasileira, analisar os livros didáticos, não é isso? Analisar o silêncio dentro da escola e a questão da discriminação racial, analisar as trajetórias das expectativas dos estudantes das ações afirmativas, tudo isso compõe um grande leque, que é um leque que tensiona essa nossa universidade a ser democrática com igualdade racial. Ou seja, uma universidade democrática, ela tem que ser antirracista. Se uma universidade democrática não se colocar também como antirracista, essa democracia, ela é cumprida, digamos assim, pela metade. E não se esqueçam que, por mais pela metade, por mais imperfeita que possa ser uma democracia, e que nós continuamos lutando por ela, toda e qualquer democracia, por mais imperfeita que seja, é muito melhor do que o fascismo. E é o fascismo que a gente não tem que deixar imperar, porque o fascismo corrói as estruturas e as pessoas, enquanto que as lutas por emancipação, elas nos libertam. Eu acho que é essa liberdade que a gente tem que lutar por ela. Muito obrigada.